Ontem, então, a gente foi a fundo para conversar a respeito da eleição na Argentina. Uma vitória que, como a gente falou, destoava das pesquisas e entregou para Milei uma quantidade substancial de tanto deputados quanto senadores, até dando para ele a possibilidade de, tendo um terço do legislativo, barrar vetos, por exemplo. Uma coisa que também deu fôlego para ele com uma agenda econômica radical para a sequência do mandato e até para eventualmente buscar uma reeleição conforme busca reformar o establishment argentino. Eu mesmo não sou um economista de formação, por isso chamei então alguém que vai entender mais do assunto que eu para a gente desdobrar e entender o que isso significa. Pela primeira vez então na Epoch Times Brasil, a gente está recebendo hoje o Rafael Lima, não só um dos principais influenciadores talvez lidando com ideias de libertarianismo e liberalismo na internet brasileira, mas também aí a fundação de instituto, muita coisa aí, Rafael. Sempre um prazer ter você acompanhar o seu conteúdo e um prazer te receber hoje no canal. Eu queria começar então desdobrando o assunto com a questão de nesse estágio do mandato, como segue o experimento argentino na economia? Uma eleição que também era uma espécie de termômetro de escrutínio a respeito da posição de Milei nesse assunto. Bom, na economia o que a gente tem é, de um lado, excelentes resultados. Hoje ou ontem eles soltaram que o PIB cresceu em torno de 5,3% só de janeiro até agosto, então resultados bons. O salário das pessoas no setor privado registrado, então CLT subindo 3% ao ano, e o salário de autônomos, quando descontada a inflação, subindo 100% ao ano, então uma dobrada de salário certamente é um bom resultado, e a inflação bem controlada. Só ainda tem uma dificuldade de derrubar o desemprego, porque teve incerteza econômica esse ano, as pessoas ainda estão um pouco reticentes de contratar. Mas do outro lado, o que a gente teve foi nos últimos meses um grande medo de que a esquerda voltasse a vencer as eleições, voltasse ao poder, um medo de que as reformas do Milei caíssem, e isso causou uma certa fuga de investimentos, inclusive chegou a atacar as reservas de dólar da Argentina, mas tão logo ele teve essa vitória estrondosa no domingo, a gente teve uma alta do Merval em dólares, o Merval é a bolsa deles, em 30% ontem, o ETF da Argentina subiu 19% hoje, sobe hoje em torno de 1,5%, 2%, e os investimentos estão retornando, então passou o pânico, agora voltamos a business as usual e o crescimento retomando. Em breve agora vamos ter reformas também, o que certamente também vai trazer muito investimento. Então não à toa os eleitores finalmente puderam manifestar na urna a satisfação que eles estão com as reformas, tanto que ele teve uma vitória de 41% contra 32% da esquerda. Uma das questões que fica aí, Rafael, e até, não sei se só eu, mas acho que muita gente que acompanha o assunto com não tanta proximidade ou não tanto conhecimento de causa na economia fica na cabeça, é de que havia críticas de que poderia ter um desconforto para a população ao longo dos primeiros anos do mandato, uma dificuldade em termos de questão de salário, cortes de subsídios, e de que até as pesquisas falavam ele teria muita dificuldade de ter uma vitória tão expressiva quando teve, com a Aliança Força Pátria, a Aliança Kirchnerista, explicando para o público, estava aí com possibilidade de estar ou empatado ou até além dele, a depender aí da pesquisa. Por que você acha, a que você acha que se deve essa disparidade tão grande entre as pesquisas e o que aconteceu? E por que também parece haver essa questão quanto Bem, muita gente falava de desgaste quanto à falta de otimismo, fuga de dólar, escândalo de corrupção com a irmã. Por que você acha que existe essa disparidade entre o que era esperado e o que aconteceu na eleição? Bom, a gente tem bastante coisa para descompactar aí. Primeiro que, sim, era esperado uma vitória menor dele, mas pesquisas erram. E o que pode ter acontecido que mudou em relação às pesquisas é que as pessoas perceberam o tamanho do dano que seria se a esquerda voltasse ao poder, mas não sei o quanto isso foi alterado na última semana ou duas, já que é uma coisa que é relativamente conhecimento geral. Eu acho que é muito mais uma imprecisão das pesquisas, ou algum erro de calibragem, alguma coisa assim, que levou eles a errarem o que aconteceu no domingo. Agora, também tem várias narrativas que se passaram, né? Criou-se uma narrativa falsa de que existia uma corrupção da irmã dele, porque questão de uma semana antes da eleição local passada, que foi no começo de setembro, saiu um áudio de um funcionário, um ex-funcionário do governo Milei, dizendo que existia um escândalo de corrupção em que a irmã dele estava recebendo propina e falando que ele tinha todas as provas. Bom, ok, passaram-se os dias, passaram-se as semanas, passaram-se os meses, nenhuma prova surgiu, embora ele dissesse que ele tinha várias coisas, nada aconteceu, e acho que o eleitor finalmente percebeu que era só uma operação para tentar causar alguma coisa, tanto que nem a esquerda, a oposição deles lá mais fala disso muito, e depois tinha um segundo áudio suposto dela, que tinha 50 minutos de duração,
que quem possuía o áudio não divulgou, e depois ele divulgou só 2 trechos que são, assim, bombásticos, né? Completo desfalecimento do governo. Em um deles ela está falando que é bom as pessoas terem unidade nesse momento, e no outro ela estava falando que era muito pesado trabalhar das 8 horas da manhã até as 11 horas da noite. Foi isso. Então o eleitor argentino eventualmente chegou à conclusão que não tem nada aqui. Inclusive pesquisas na época apontavam que o número de pessoas, a porcentagem de pessoas que acreditava que existia alguma corrupção naqueles áudios era inferior aos eleitores de esquerda. Então até os eleitores de esquerda sabiam que não tinha nada ali. No começo teve um choque, né, ali no começo de setembro, mas isso se dissipou quando as pessoas viram que não era nada. E os resultados do Milei se sobrepuseram e as pessoas foram na urna e escolheram pela continuidade. Uma das questões também, até é um assunto controverso, assim, também não quero te colocar numa saia justa nem colocar aqui o canal em alguma questão delicada, mas uma das questões é que parece ter havido uma reversão muito grande na periferia de Buenos Aires em termos do voto. Uma série de regiões mais pobres na periferia da capital, então, que tradicionalmente votavam com peronismo, pareceram, mesmo com comparecimento baixo na eleição, onde o voto não é obrigatório, pareceram comparecer às urnas votando à direita na Argentina. Foi até a capa do Wall Street Journal hoje mais cedo, estava estampada na capa do site como as favelas de Buenos Aires, né, as vilas de Buenos Aires acabaram votando à direita nessa eleição. Então, por que você imagina que possa ter havido essa reversão em termos das populações mais pobres, mais vulneráveis votando nele? E até explicando para o público por que dessa questão de ser delicada, é porque foi também uma primeira eleição, uma mudança que aconteceu nesse governo do Milei, com cédula, então, em papel. Houve uma mudança no sistema eleitoral argentino, e claro que é um assunto espinhoso para se falar na internet, até algoritmo pega, às vezes nem passa por revisão humana e complica o canal. Mas teu comentário, então, a respeito dessa mudança, então, no perfil do eleitor periférico, do eleitor mais pobre em Buenos Aires, votando à direita nessa eleição. A resposta simples é que não houve uma mudança de perfil. O que aconteceu é que agora o eleitor do Milei teve o seu voto contado. O que acontecia nos anos passados é que existia uma fraude eleitoral significativa na hora de votar e na hora de contar os votos. Como que era o sistema antigo? Os dois são de papel, o antigo e o novo. O antigo, para você votar, você tinha que ter um panfleto do seu candidato e você depositava ele na urna para significar o seu voto. Então, na contagem, você abria, contava quantos panfletos são do Milei, quantos panfletos são da esquerda e dos partidos, e está contando os votos. E quando você não tinha fiscais do Milei ou dos partidos aliados dele, né, quando só tinha os de esquerda, eles jogavam os votos do Milei fora e contavam só os outros. Tanto é que teve várias urnas na periferia de Buenos Aires, né, que teve essa eleição local em Buenos Aires agora no começo de setembro, onde você tinha várias urnas com 0 votos do Liberdade Avança. Aí você fala, pô, eu sei que ele pode não ser muito popular nas periferias, mas olha, de 300 votos você ter 0 é um pouco suspeito. E a segunda coisa, o segundo jeito que a esquerda roubava as eleições era, na hora de votar, eleitores de esquerda pegavam os panfletos do Milei e sumiam com eles, de maneiras que um eleitor que quisesse votar no Milei não ia encontrar panfletos do Milei para votar e ia perder o seu voto. O resultado disso é que na província de Buenos Aires você tem em média 9 milhões de eleitores de votos válidos, tem 14 milhões de eleitores no total. Foi uma representação até baixa de aparecimento nas urnas, mas depois a gente fala disso. Mas de 9 milhões de votos válidos, o Milei ganhou nos últimos 45 dias, entre a eleição passada e essa agora, 800 mil votos. Então, em torno de 10% de eleitores a mais, digamos assim. Mas esses eram votos que já estavam ali, só que eles não conseguiam ou votar ou eles tinham o seu voto jogado fora. Tanto é que tem um vídeo que está circulando agora, eu inclusive adicionei ele num vídeo meu, em que eles mostram uma urna específica em Buenos Aires, onde teve em torno de 200 votos da esquerda e 0 votos do Milei na eleição passada. E nessa atual teve 179 votos da esquerda e 32 votos do Milei, mesma urna. Então, é difícil acreditar que teve uma grande mudança de ideia nesse meio termo. O que aconteceu é que agora eles estão contados. Por quê? Porque agora o novo sistema de votação não é um panfleto para cada político. Você tem um boletão, que eles chamaram de boleta única, em que você tem todos os partidos lá, você encontra o que você quer votar, marca ele e coloca a boleta. E ela é fechada. Então não tem como você saber o voto só de bater o olho. Você precisa abrir ele e isso na frente de fiscais. Então o que aconteceu agora é que os votos foram contados. E por isso o Milei teve um crescimento de votos só na província de Buenos Aires de em torno de 30%. E isso explica
um grande crescimento dele. Inclusive, se você corrigir isso para a eleição passada, imaginando que esses votos teriam sido contados na eleição passada, o que era uma derrota de 44 a 30 e baixo, vira um quase empate de 42 a 40, o que não teria causado, inclusive, uma situação econômica que aconteceu aí no meio. Obviamente teve algumas outras mudanças? Teve, eles trocaram o coordenador de campanha, melhoraram um pouco e tudo mais, mas isso não explica urnas várias que estavam vindo com 0 votos, de repente aparecendo com algumas dezenas de votos por alguma mágica. Uma das questões é o quão grande é essa vitória para ele no Congresso, porque entre o La Libertad Avança, que é o partido dele, e mais os partidos aliados, partidos que estejam em aliança com o La Libertad Avança, fica em 101 deputados de 264, se eu não estiver enganado, 257, coisa assim. Então aí, e ainda um terço do Congresso que deve então chegar a 20 senadores, 74, não é isso? Então, o quão grande, o quanto isso empodera a presidência dele para poder seguir com reformas, por exemplo, qual a diferença disso para a situação anterior no Congresso, para a sequência do mandato? A primeira diferença importante é que agora ele consegue defender os vetos dele. O que aconteceu nos últimos meses é que a Câmara teve uma virada populista de aprovar várias coisas de novos gastos, que era basicamente benefícios, dar dinheiro para a população para comprar voto. E isso atacava o equilíbrio fiscal da Argentina, o que poderia levar ela à falência se passasse. Chegava o Milei, ele vetava, voltava para a Câmara e eles derrubavam o veto dele. Então agora ele tem uma base tal que ele consegue defender os vetos dele, se ele vetou alguma coisa, acabou. Então isso já é uma proteção ao equilíbrio fiscal da Argentina. E segundo, embora a esquerda agora, né, o Força Pátria, que é o Partido Socialista, e o partido que se chama esquerda, mas é comunista, tem aí seus ainda 4 deputados, então eles perderam 1 deputado no total. A base do Milei entre ele e o Cambiemos, que agora se chama PRO, que é o partido do Macri, aumentou muito. O resto são partidos independentes que ele precisa negociar, que precisa ter algum alinhamento de conversa. O que é possível porque lá no começo do mandato dele ele conseguiu aprovar o DNU, ele conseguiu aprovar vários decretos, várias concessões de poderes muito importantes que permitiram ele fazer todo o mandato dele até aqui. Então a gente sabe que essa conversa é possível. Só que teve um momento pré-eleitoral ali onde teve uma virada populista, mas agora também com essa manifestação popular nas urnas apoiando o projeto do Milei, certamente isso vai influenciar esses partidos a perceberem que o alinhamento politicamente conveniente, não só de resultados, mas politicamente conveniente, é de estar junto do Milei. Então ele vai precisar conversar com eles. Existe a possibilidade de conversa, tanto que ele falou de algumas reformas que são pouco controversas. A menos controversa seria uma reforma tributária, que é para reduzir o número de impostos existentes e reduzir a carga. Então, difícil imaginar os partidos neutros sendo contra isso. Existe uma reforma laboral, uma reforma trabalhista, que pode ter algumas controvérsias. A terceira reforma também é difícil ver a dificuldade de aprovação, que é uma reforma penal. Então, abaixar a idade de maioridade penal e aumentar penas, aumentar a capacidade de prender e manter presos os criminosos. Então, isso aí eu tenho uma confiança que ele consegue. Existe também a discussão de privatizações, e aí vai depender de cada empresa, o que vai ser, mas existem empresas deficitárias, fantasticamente deficitárias, que não deve ter muita resistência em privatização, talvez em coisas mais populares existam mais dificuldades. E ele também vai continuar com as reformas que ele estava fazendo dentro do executivo por concessão de poderes, que são a demissão de funcionários públicos inúteis, aumento de eficiência e toda essa redução de Estado aí. Então, temos um melhor mandato agora pelos próximos 2 anos, que está mais claro, né, foi confirmado nas urnas, e agora ele tem mais capacidade no legislativo de aprovar. E assim, muito ajuda quem não atrapalha. Se meramente eles pararem de derrubar os vetos dele, já temos 2 anos muito melhores do que os 2 anos anteriores. Uma das questões, Rafael, também é que quando se fala do mandato do Milei, ele é uma coisa que teve um contraste muito grande com outros países da região, né? Quando ele foi eleito, quando ele tomou posse em dezembro de 2023, era um momento onde todo o resto das 2 Américas, né, do Canadá até as Malvinas aí, estava com governos à esquerda, né? Então, Chile com Boric, Brasil com Lula, Petro na Colômbia, Biden nos Estados Unidos, Trudeau no Canadá, por aí vai, né? E ele foi um governo que teve um contraste muito grande com isso por tomar um experimento econômico libertário. E uma das perguntas que eu tenho é, na sua avaliação, esse contraste ou a observação do que vai resultar do mandato que foi dado ao Milei e do êxito ou fracasso desse experimento econômico, como isso pode afetar outros países na região? Porque, sei lá,
me parece que é um negócio que é como uma baleia, assim, mesmo que ela está ali se mexendo, mesmo que não intencionalmente, isso movimenta a água em volta, afeta os países que estão perto, porque é um dos principais países da região e, claro, um país que teve o histórico de ser antes uma das principais potências econômicas do planeta. Na sua avaliação, como o sucesso ou fracasso do Milei pode impactar politicamente, em contraste, outros países da região? Eu acho que não é só na região, eu acho que em todo mundo onde existe uma direita. A gente está com um pêndulo político no mundo agora indo em direção da direita, na América Latina por motivos econômicos, na Europa por motivos de imigração e estagnação econômica, mas enfim, não cabe a discussão aqui. E aí a direita sempre está procurando novas ideias. Então, ver bons resultados econômicos, especialmente ver num país latino-americano, populista, com todas as dificuldades, uma confirmação popular das reformas deles, certamente vai influenciar partidos do mundo todo. Um exemplo disso é o Reform UK, um partido britânico que certamente vai ganhar as próximas eleições, salvo alguma hecatombe majestosa que possa acontecer. Eles estão se inspirando muito nos resultados do Milei. Agora, na Argentina, no Chile, vai ter as eleições presidenciais em breve, a direita vai ganhar, a questão é quem da direita vai exatamente ganhar, mas tem um outro candidato que está se apresentando como o Milei chileno, que embora a chance dele vencer seja relativamente baixa, ele está com 15% nas pesquisas, meramente falando, eu vou fazer o que o Milei fez. Então, num país que estava praticamente caindo para o socialismo 5 anos atrás, de repente 15% da população embarcar num projeto abertamente libertário é muito relevante. A gente vê a política brasileira também começando a espelhar isso. A Bolívia agora teve eleições e elegeu uma direita que o candidato vitorioso, inclusive, estava falando, eu quero capitalismo para todos. Hoje a gente tem capitalismo só para os amigos do governo. Vamos ter capitalismo para todos e vamos fazer o que o Milei fez. E ele ganhou. Então, os resultados estão aí. Eu acho que a Colômbia e a Venezuela vão demorar um pouco para poder se juntar a esse bloco, mas a gente está vendo um apagão da esquerda na América Latina e a direita na América Latina é caracterizada mais pela filiação religiosa cristã, por um combate ao crime, combate a drogas, combate a várias coisas, mas geralmente não tem uma pauta econômica tão forte, mas precisam fazer alguma coisa. Então, se o assunto em voga agora é Milei, certamente isso vai impressionar eles, certamente isso vai influenciar eles numa direção melhor. Não acho que vão virar libertários amanhã, mas se eles se moverem alguns passos na nossa direção, já temos um grande avanço para a América Latina. Uma última questão também, a pauta de Estados Unidos e do envolvimento deles nessa eleição, porque houve o anúncio do swap cambial de 20 bilhões, outros 20 bilhões em investimento vindo do setor privado, e até partes do Força Pátria foram, as redes aí no X estavam publicando que, também, mas o chefe de campanha, entre aspas, do Milei era o presidente americano Donald Trump. Então, explica pra gente um pouco desse cenário e a sua avaliação do quão relevante foi ou não foi a participação dos Estados Unidos com essas opções de disponibilizar dólar para a Argentina. Bom, primeiro a gente precisa lembrar que quando o Trump faz, eles atacam. Agora, o Fernandes tinha um swap cambial do mesmo tipo, acertado com a China, e saiu durante a eleição na Argentina em 2023 a manchete de que o Lula tentou forçar um empréstimo de 1 bilhão, agora não me lembro se reais ou dólares, para a Argentina para ajudar o Fernandes. Disso a esquerda não reclamou, porque aí é o lado deles. Segundo que, mas o Trump foi ajudar e interferiu nas eleições. Bom, o Trump falou claramente que era um país estratégico, porque se a Argentina caísse para a esquerda, ia no dia seguinte estar no BRICS, ia no dia seguinte ter os seus recursos agrícolas, suas terras raras, seus minérios, a sua energia colocados à disposição da China. Então, obviamente, é estratégico para os Estados Unidos ter um aliado forte e tirar mais um país da esfera de influência da China. E olha, se a gente tem uma democracia liberal que tem apreço por liberdade de expressão, paz e combate contra a corrupção e a esquerda, vendo um aliado da América Latina e querendo colaborar com eles. Qual é o problema? Eu não consigo entender qual que seria a reclamação do ponto de vista de uma pessoa razoável. Segundo, foi disseminada uma fake news que infelizmente colou porque o assunto é técnico, de que esses 20 bilhões desse swap cambial eram um empréstimo ou alguma dívida. Explicando muito simplesmente, um swap cambial não é dívida e não é um presente ou alguma coisa assim. Os dois países compram moeda do outro, pagando juros um ao outro. Então, não é como se um devesse a ele. Os dois ficam devendo um para o outro. E a ideia é que, olha, minha moeda pode desvalorizar, mas se ela desvalorizar, a sua valoriza, então eu posso perder um pouco, mas isso me protege. Então, isso reduz a volatilidade, reduz o risco que o meu país está se expondo de que moedas podem mudar de valor. Então, eu posso perder um pouco, eu posso ganhar um pouco, mas eu fico com uma situação um pouco mais previsível. E é normal países terem swaps cambiais acertados com outros países,
Então isso não é um empréstimo, isso não aumenta a dívida argentina, e como eu falei anteriormente, a Argentina tem um swap cambial aberto com a China hoje, de um valor relativamente similar. Então não tem uma grande preocupação. Segundo, esse swap cambial é uma linha que está aberta, mas que não foi usada. O Milei não pegou $1 sequer dessa linha. Ela existir já deu uma garantia, já deu uma segurança maior ao investidor, de maneiras que ela não precisou ser utilizada. E esses outros 20 bilhões que estão sendo negociados foi uma fala do Scott Bessent e do governo americano, Scott Bessent sendo o secretário de Tesouro americano, de que existia uma negociação, uma vontade de organizar um investimento privado de 20 bilhões na Argentina, de alguma forma, para de alguma forma investir na Argentina. Coisas mais sólidas não foram apontadas, e se uma democracia liberal quer juntar pessoas para investir em outra democracia liberal, por que isso seria um problema, né? Por que a gente ficaria preocupado de falar, poxa, tem outro país se organizando para trazer riqueza para cá? Difícil de ver qual que seria o grande prejuízo disso, mas ainda assim a esquerda quis criar alguma narrativa de que isso de alguma forma era vender a soberania do país, sendo que se fosse a China fazendo a mesma coisa, eles estariam comemorando. Bom, Rafael, primeira vez que você vem aqui conosco no Epoch Times, um prazer te receber e também abrir o espaço para você convidar o pessoal para conhecer seu conteúdo, onde é que o pessoal encontra mais do que você faz. Vocês, inclusive, obrigado por terem acertado o trema no meu nome, não acontece muito. O meu arroba tá na tela, se vocês procurarem Ideias Radicais em qualquer rede social, vocês encontram. Perfeito, muito obrigado, um ótimo dia. Obrigado.